vamos analisar o Juan Pablo Vojvoda, porque hoje foi um jogo especial, né, para ele. Se tornou o treinador com mais jogos oficiais comandando o Fortaleza, né? 233, ele ultrapassou o Moésio Gomes. É isso? Exatamente. Que era quase não vou dizer que era quase impossível chegar nesse número, porque também não é um número tão alto assim, né? Só que o que mais impressiona no Vojvoda é a continuidade, porque às vezes tem esse treinador que é recorrente, né? Por exemplo, né? Tem Roberto Fernandes, na hora do desespero, o pessoal do Náutico, ei, Roberto Fernandes, volta aqui para ajudar, né? Hélio dos Anjos e tal. O Moésio foi seguido ou não? Ou teve idas e vindas? Eu acho que foi intercalado. Eu posso estar falando uma bobagem grande, porque eu não fiz esse levantamento. Mas eu tinha feito uma pesquisa, eu acho que são 3 ou 4 passagens, algo nesse sentido. E o que chama mais atenção, claro, assim, aqui a gente está falando da questão numérica, né? A questão quantitativa, porque quando você olha qualitativo, é o maior treinador da história do clube, né? Eu acho que vários, Moésio foi importante, Ferdinando Teixeira, Rogério Ceni, que é desse ciclo recente do Fortaleza, acho que ele foi bem importante na mudança de postura, na mentalidade do clube, né? O Ceni veio de um clube multicampeão como São Paulo, e ele chega com um discurso de tipo, olha, a gente pode fazer mais, dá para acreditar. E quando ele ganha aquela Série B, o Fortaleza passou a ser um clube bem mais ousado, né? E não à toa conseguiu os feitos que conseguiu. Falando um pouco do Vojvoda, né? Para mim esteve bem, né? Vai ser o verde músico na minha avaliação. Também não foi uma partida também, mas fez o que precisava fazer, chegou a ter controle das, podia ter feito muito mais gol, então o time jogou muito bem sob o comando do Vojvoda. A minha única ressalva, por isso que ele não vai levar esse muito bem, eu acho que foi administrar mais o tempo de jogadores como o Lucero, o próprio Pochettino, que poderiam ter sacado minutos antes, até para dar oportunidade a outros atletas. Então, só um ponto a mais para falar do Vojvoda curiosamente, o primeiro jogo dele, que foi na Caucaia, que é uma região metropolitana aqui do lado, né, de Fortaleza, que foi numa chuva torrencial, sabe, contra o Crato. Um jogo que foi 6-0, que até a transmissão na época, que era da Jangadeiro, que é afiliada da SBT, perdeu o sinal, e aí ninguém conseguiu assistir. O Marcelo Paes, né, o presidente do clube, começou a ele próprio gravar pelo celular e ele mesmo narrar para os torcedores acompanhar. Lembrando, era época de pandemia, né? Não tinha torcida no estádio, então todo mundo tinha que acompanhar pela TV. Então, naquele jogo foi uma chuva torrencial e, curiosamente, hoje, aqui em Fortaleza, choveu o dia inteiro, menos na hora do jogo. Menos na hora do jogo. Então, simbolicamente, aí ele consegue chegar a essa marca importante e talvez se mostrar um dos principais trabalhos aqui do Nordeste, né? Porque eu não conheço algo parecido, assim, de um treinador que vai tão bem e, mesmo assim, continua acreditando no projeto. A gente poderia estar falando de vários outros treinadores que foram bem e foram, né, para assim, eu acho que eu acho que é uma via de duas mãos aí, porque, claro, o Fortaleza acreditou muito nele, até mesmo em momentos delicados, né? A gente lembra muito de 2022, em que o time estava na lanterna, várias rodadas na zona de rebaixamento, e o time, não, vamos até o fim, vamos segurar o cara, vamos trazer mais jogadores aí para ele e vamos sair dessa. E conseguiu, não só, tanto é que a campanha de maior reviravolta, né, dos pontos corridos, sair da lanterna para chegar numa Libertadores, como ele conseguiu levar a equipe. Então é um feito gigantesco, e o próprio Vojvoda, né, recebeu propostas salariais melhores, com elencos melhores, mas o cara é realmente muito fiel ao projeto Fortaleza. Dá para ver isso claramente. Na sua lei, Fortaleza, acho que o Iago chegou até a ver, né? Não sei se fez matéria. O Fortaleza lançou um vídeo hoje de tarde. A frase dele está na matéria. Que é meio que um mini documentário ali dele citando, dele falando, o pessoal tentando fazer homenagem para ele, assim, eu estou preocupado com o jogo, eu quero treinar, ele não está preocupado com homenagem. E eu acho legal isso, assim, é difícil, porque tem vários que podem se sentar, né? Pô, eu já fiz tanta coisa, não preciso mais me provar. Não, o cara está preocupado com o jogo do dia seguinte, de fazer o melhor possível para o clube. E eu acho que
para o torcedor do Fortaleza, mesmo fazendo críticas, e obviamente ele não é perfeito, né? Reconhece que é o maior que já passou pelo Fortaleza, né, como técnico. É o maior, para mim, para mim o maior, é o mais longevo, porque hoje dia 30, o Vojvoda chega a 1.116 dias no comando do Fortaleza. Deixou o Rogério Ceni, que é o segundo, que tinha 1.000 e poucos para trás há muito tempo. É o cara com mais jogos, pode não ser o com mais títulos, mas é, sem dúvida, o que tem mais feitos notáveis, porque, para além do tricampeonato estadual, da Copa do Nordeste, tem um 4º lugar na Copa do Brasil, 4º lugar na Série A, é o único técnico a ter comandado o time no Libertadores, é vice-campeão continental, e a gente consegue dizer inúmeras outros feitos. Assim, eu acho que hoje o Vojvoda ele já rompeu a barreira de ser o maior do Fortaleza, e hoje a gente já começa a colocar ele na prateleira de ser um dos maiores treinadores da história do Nordeste. Assim. Do Nordeste, Nossa, assim, inacreditável o que a mudança de chave, a mudança de mentalidade que começou lá com o Rogério Ceni, e o quanto ele conseguiu elevar o patamar e potencializar tudo isso a partir do praticamente vício dele em trabalho, que é uma coisa que, inclusive, ele bateu um papo com a TV Leão hoje, e não sei se já divulgaram nas redes sociais e tal, mas já chegou o bate-papo no grupo de setoristas. É a história de, assim, ele, isso, como o Minhoca muito bem disse, ele sempre está pensando no próximo jogo. Por exemplo, na entrevista coletiva, eu estive presente, né? Tava lá na arena, no jogo do Fortaleza com o Sport. Na entrevista coletiva, a gente, saudou e tal, não sei o que, conversou com ele, e muita gente perguntou assim, não, e o CRB? Ele, não, primeiro eu vou pensar no compromisso, primeiro eu vou pensar no Trinidense, depois no Atlético, depois a gente vê o CRB. O CRB a gente sabe que é uma equipe competitiva, que a gente já enfrentou, que a gente sabe como funciona, mas eu tenho 2 compromissos primeiro que eu não posso me esquecer e que eu tenho que trabalhar o time para isso. Então, eu acho que essa mentalidade é muito importante. E tem só um outro detalhe também, Fábio, que eu acho que é uma virtude, né, do Vojvoda. E aí, claro, né, vai de ser humano para ser humano. Ele é um ser humano, eu não conheço ele pessoalmente, mas da maneira como ele lida com as coisas, a simplicidade. Eu estava chegando no estádio e estava com um setorista lá do Fortaleza, e ele falando, cara, até um tempo atrás o carro do Vojvoda era um carro popular, e ele já ganhando bem no Fortaleza, já recebendo. Então, assim, ele não é deslumbrado. Então, por isso o pessoal acha que ele é acomodado. Não, é a simplicidade mesmo dele, entendeu? É a simplicidade, é tal. O pessoal lembra do Mujica, né? Que é aquele lá do Uruguai. O Mujica, ele também não é esse cara, eu quero ter agora aqui excelente jogador, receber muito dinheiro e tal. E tem uma fala dele do jogo do Boca, que também o Fortaleza publicou essa semana, que é muito legal, assim. O que é que você mais queria quando você era pequeno? Não era dinheiro. Você jogava futebol, você não estava preocupado com o dinheiro. Na verdade, o que você queria era viver esse momento. Né? Ele falando lá daquele jogo na La Bombonera. E é isso, ele é muito preocupado com tudo, assim, com esses detalhes. Eu acho que ele viveu um momento ruim nessa temporada, acho que ele vem cometendo alguns erros, mas, como a gente está falando do todo, né, assim, é um trabalho espetacular. Espetacular, tá de parabéns mesmo, tanto Fortaleza quanto o próprio Vojvoda. Pois é, né? O Vojvoda que ele estava no La Calera, né? Ele chegou, ele estava no União La Calera. La Calera. E levou o time para a Libertadores. Assim, era um time bem modesto. Aí passou pelo Defensa e Justiça, Tadieres, tanto que eliminou o São Paulo numa pré da Libertadores. É um treinador. Hoje devolveu, né? Hoje. Hoje devolveu. Na hora certa. Hoje devolveu. Na hora certa. Para evitar. Se bem que se pegasse o Palmeiras, eu não estaria com muito medo, não. Pelo menos. Eu tenho até medo de falar que eu não tenho medo. Porque o homem é peito de aço, viu? Não, mas porque o Palmeiras tem uma certa freguesia. O Palmeiras tem uma certa freguesia. Agora a gente pode pegar um Flamengo, pode pegar um Bota.